Pessoal, a gente vai falar sobre os princípios institucionais do Ministério Público, certo? Semana 12, dia 3. Questão primeira é falar que são princípios institucionais do Ministério Público: a unidade, indivisibilidade e a independência funcional. Então veja, está correto? Está correto. Isso aí está grafado no artigo 127, parágrafo 1º da Constituição Federal. O que o nosso querido, certo? Nosso querido constituinte originário pensou? O Ministério Público ele vai estar dotado de um poder aí que, como se fosse um quarto poder. Ele não é um poder, ele é mais como se fosse um quarto poder. Ele é uma instituição que não está vinculada ao poder executivo, legislativo nem ao judiciário. Então ele tem, dada a importância que ele tem, ele nasceu da Constituição Federal. Perfeito? Então não nasce de lei. Uma lei complementar, ele vai trazer aí algumas situações para fortalecer ainda mais o Ministério Público como instituição aí democrática do Estado de Direito, aí, como muitos dos autores apregou, ok? Só que se eu penso então num Ministério Público forte, fortalecido, certo? Que vai defender aí a fiel execução das leis, e vai ser o guardião da lei na realidade. Então, se eu for pensar num ministério assim, Ministério Público com tantos poderes, esse poder entre aspas, ok? Eu vou ter que pensar ele como uma unidade, um pensamento só, como se todos os membros fossem uma coisa só, certo? E não estou entendendo, vejam um lado diverso disso. Não pode ter pluralidade de opiniões, de divergências de ideologia, porque a lei é uma coisa só, certo? Então, se o cara cometeu um crime, ele cometeu um fato típico, antijurídico, culpável, pronto, serve para todo mundo, não tem uma interpretação dúbia, certo? Então ele é objetivo. E isto foi dado tanta importância para que não tenha que representatividade no Ministério Público. Essa é a ideia. Então ele ser o único. Por ele ser o único, esse princípio da unidade, ele foi formatado e pensado ainda, vamos fortalecer ainda mais esse princípio. A unidade, que é o que? A decorrência da unidade vem a indivisibilidade. Ele é único, vamos dividir. Não, ele não pode dividir. Ele não pode dividir, ok? Então, não pode ocorrer a divisão dele. Então, isso foi mais uma garantia trazida pela Constituição Federal, dada a importância que foi dada para o Ministério Público. Então, ele tem esses princípios que devem ser obedecidos, ok? Então, ele é um desdobramento, a indivisibilidade é um desdobramento da unicidade, ok? O que mais? E a independência funcional significa que não vai ter o que? Subordinação hierárquica, certo? Cada membro vai atuar, ok? E atuando, ele vai ter, obviamente, a responsabilidade funcional, mas ele não vai ter essa subordinação. Então, a questão está correta aí, ok? Então, são princípios institucionais do Ministério Público: a unidade, indivisibilidade e independência funcional. Questão número 2. Caso o Ministério Público decida elaborar, encaminhar a sua proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na LDO, caberá ao Poder Executivo considerar, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, a média dos valores destinados ao Ministério Público nos últimos 5 anos? Não. Vai considerar o que? A lei orçamentária vigente. E quem vai considerar? O Poder Executivo, certo? Ele vai adequar de acordo com a LDO. Vamos ver? Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na LDO, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamento anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente.
ajustados de acordo com os limites estipulados aí pela LDO. Obviamente, porque imagina o seguinte, se teve uma situação assim, ó, que a LOA este ano, que está vigente, teve lá, vamos supor, um exemplo, teve lá destinação de 3 bi ao Ministério Público, aí veio uma LDO que vai trazer as metas e prioridades para a elaboração da LOA do próximo ano e traz um limite de 2,5 bi para o Ministério Público. O Ministério Público ia pensar o quê? Óbvio que eu não vou apresentar uma nova lei, um novo projeto de lei, perdão. Eu não vou apresentar um projeto de lei porque teve o corte e assim vai entrar em vigor os valores apresentados na lei orçamentária vigente. Ou seja, ele ia apresentar aí, o Poder Executivo ia repetir 3 bi. Óbvio que não, porque deve ser ajustado de acordo com os limites estipulados aí pela LDO, ok? Mas a questão estava errada porque não são os 5 anos e também não é o Poder Legislativo. Questão 3 vai falar que além das funções previstas na Constituição Federal, o Ministério Público, para o Ministério Público, outras poderão ser estabelecidas pela legislação federal e estadual, desde que sejam compatíveis com a finalidade institucional do órgão. Então o que ele está dizendo aqui? Na Constituição Federal tem funções para o Ministério Público. Outras poderão ser alargadas por meio da legislação, tanto a federal como a estadual. Até aqui você fica com dúvida, mas agora aqui ele já te traz uma segurança. Desde que a condição, desde que compatível com a finalidade institucional do órgão, então eu posso ampliar essas funções, sim. Por quê? Porque a Constituição ela permite. Então veja, são funções institucionais do MP. Exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com a finalidade, sendo vedada representação judicial, que esse aqui quem faz é a AGU, consultoria jurídica também é a AGU, de entidades públicas. Então, são funções, o quê? Exercer outras funções que lhe forem conferidas por onde? Por lei. Ok? Então, questão correta. O Ministério Público não está sujeito à fiscalização do TCU, Tribunal de Contas, devido à sua autonomia administrativa e financeira e a missão que lhe foi atribuída pela Constituição Federal. Tem sentido isso? Não. Ele está acima da lei? Não. O TCU, ou Tribunal de Contas, aí, se for um Ministério Público Estadual, ele tem sim jurisdição, vamos colocar entre aspas aí, perante aos ministérios públicos, ok? Ou seja, eles podem sim fiscalizar os ministérios aí, o Ministério Público do Estado, do Distrito Federal, então do Distrito Federal, da União, então não tem esta ressalva aí não. Então essa não sujeição à fiscalização do Tribunal de Contas está errado, devido à sua autonomia administrativa. O Poder Judiciário também tem autonomia administrativa, o STF tem autonomia administrativa e financeira e nem por isso ele não está sujeito à fiscalização do TCU. Ok? Então, errado. Então veja lá, artigo 71 que vai falar compete o controle externo a cargo do Congresso Nacional, será exercido com auxílio, no caso aqui da União, TCU, ao qual compete realizar por iniciativa própria o que? Vamos pular aqui embaixo, auditorias, inspeções, natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo, judiciário e demais entidades referidas no inciso 1º. Ou seja, todos os poderes
Ah, mas não está previsto aqui. O legislador deu uma voada, mas ele tentou englobar todos aí, nem por isso o TCU não vai deixar de ter atuação perante o MPU, ok? 5. Considerando a autonomia administrativa e financeira atribuída constitucionalmente ao Ministério Público, veda-se ao Executivo, Poder Executivo, promover ajustes na proposta orçamentária anual encaminhada por esse órgão. A gente viu na primeira questão que, se não estiver adequada à LDO, o Poder Executivo sim vai promover sim esse ajuste da proposta da Lei Orçamentária Anual, ok? Então veja, novamente, parágrafo 5º agora, se a proposta orçamentária de que trata o artigo for encaminhada em desacordo com os limites estipulados aí pela LDO, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Então, pode sim ser ajustada pelo Poder Executivo sem problema. Questão 6ª. Dos princípios institucionais do Ministério Público é a indivisibilidade, que é a decorrência da unicidade, ok? Certo? Sendo vedada a substituição de seus membros no processo que oficiam. Ele está me dizendo aqui que, olha, ele é indivisível, então por isso é vedada a substituição de um membro. Tem sentido? Não, não tem sentido. Então veja, o princípio da indivisibilidade, segundo o autor aí, os autores, enuncia que os membros do Ministério Público não se vinculam aos processos em que atuam, podendo ser substituídos. Então podem ser substituídos uns pelos outros de acordo com as regras legais, sem nenhum prejuízo para o processo. Então esse princípio ele não vincula então aí o membro, ou seja, o promotor ou procurador, aí depende da situação, ele não vincula ao processo. Então pode ser substituído, ok? Sem problemas aí, ok? 7. O Ministério Público dispõe de autonomia funcional e administrativa. Ele tem independência funcional? Sim. Tem autonomia administrativa? Também. Podendo propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos. Pode fazer isso? Pode. E serviços auxiliares, a política remuneratória e os planos de carreiras que lhe sejam afetos, observados os condicionantes previstos na LOA e na LDO. Perfeito? Perfeito. A questão então está correta. Então veja, o Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos pela LDO. Se a proposta orçamentária que trata esse artigo for encaminhada em desacordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 3º, o Poder Executivo ele vai proceder aos ajustes necessários para fim de consolidação da proposta orçamentária anual. Então, por que eu trouxe só esses dois? Obviamente que a criação e extinção de cargos, serviços auxiliares, política remuneratória é iniciativa privativa aí do PGR, perfeito? Perfeito. Agora estou só trazendo aqui que são previstos, condicionantes previstos na LOA e na LDO. Então eu quero colocar aqui, opa, mas não é só na LDO, não. Eu estou trazendo aqui que a proposta orçamentária for a proposta do orçamento, se ela estiver em desacordo, ela vai sofrer limites aí. Então ela deve estar de acordo, observando aí o que está previsto como condicionante na LOA e na LDO, perfeito? Então, questão correta. Questão 8ª, o promotor de justiça é um órgão de acusação do Ministério Público, ok? Sim. Razão pela qual o segundo promotor não poderia dirigir-se ao juiz com o requerimento favorável ao acusado. Então, ele está dizendo, teve um primeiro promotor, acusou, e o segundo veio e aliviou. E aí ele está dizendo que não pode acontecer isso. Então veja,
O que diz aqui o Nestor Távora, que é um professor aí que tem um livro de processo penal. Ele é um defensor aí do estado da Bahia. Muito embora no processo penal brasileiro vigore o princípio da indisponibilidade da ação penal. Então, nada impede que o membro do Ministério Público requeira a absolvição do réu, recorra a seu favor, ok? O que não é incompatível com a indisponibilidade aí da ação penal, ok? Então, pode ocorrer o requerimento da absolvição do réu? Sim. Ah, mas se for um promotor que trouxe um fato e agora o outro está trazendo, não tem problema, ok? Um promotor de justiça lotado na Procuradoria do Júri, capital paulista, foi especificamente designado pelo Procurador-Geral de Justiça para atuar excepcionalmente em um caso de grande repercussão ocorrido no interior paulista e que a princípio seria de atribuição do promotor de São José do Rio Preto. Nessa situação, de acordo com o regime jurídico do Ministério Público, a conduta do Procurador-Geral foi correta. Veja o que nós temos aqui, uma lei, isso aqui é para o promotor de justiça de estado, ok? O que diz na lei aí? Ela vai dizer que o Procurador-Geral de Justiça com concordância do promotor de justiça titular, ele pode então designar outro promotor para funcionar em feito determinado de obrigação daquele. Ou seja, então nesse caso aqui teve grande repercussão, foi designado alguém de outra cidade, não foi? Da capital paulista, para desempenhar funções no São José do Rio Preto. Qual era a condição? Que deveria ter a concordância. Então, por isso que o Procurador-Geral não agiu de forma correta, que deveria ter essa concordância, que não traz a questão, então, portanto, não teve, do promotor de justiça titular. Última questão. Segundo aqui, em ação penal ajuizada contra um cidadão, um promotor de justiça fez uma narração genérica dos atos que, a seu ver, haviam importado uma configuração de um crime. O processo foi bastante demorado e transcorreram-se mais de 6 anos, sem se requerer a sentença do juiz do primeiro grau de jurisdição tivesse sido prolatado. Então, não teve julgamento. Um segundo promotor, que veio a substituir o primeiro, observou que o fato imputado ao cidadão, na verdade, não configurava crime e pediu ao juiz, em alegações finais, que reconhecesse a atipicidade da conduta, ou seja, que a conduta do cidadão não configurava qualquer delito. Então, julgar o item. O segundo promotor ofendeu o princípio da unidade do Ministério Público? Não. Isso não é uma ofensa da unidade. Perfeito? Então, está tendo aqui uma retificação, não há o que falar de uma afronta ao princípio, ok? Pois não poderia atuar no caso discordando dos encaminhamentos realizados pelo primeiro promotor de justiça. Pode ser discordado? Pode, nem por isso vai ferir o princípio da unicidade. Na realidade, está tendo um alinhamento conforme a lei. Então veja, o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial é a função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais, individuais e indisponíveis. E aqui está o princípio da unidade sendo preservado. Então a questão está incorreta. E assim terminamos a primeira bateria. Um abraço.